Em sua estreia na Liga Europa, a Roma recebe o time basco do Atlético Bilbao. Quais as melhores dicas para esse jogo? Vamos te dizer agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem? Bets do Dia no ar para falar de Liga Europa, tá? Jogo bem interessante nesta quinta-feira, Roma e Atlético Bilbao, duas equipes ali que sempre estão ali brigando por coisas grandes aí nas suas competições nacionais, sobretudo a Roma, mas nessa temporada está jogando a Liga Europa. Vamos analisar esse jogo, eu estou aqui com ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Pois é, você definiu bem, né? Duas equipes ali postulantes, digamos assim, de seus respectivos campeonatos, né? E agora vão se enfrentar na Liga Europa nessa primeira rodada. Vamos nos detalhar melhor, trazer estatísticas e informações para você, apostador. Muito bem, jogo nesta quinta, às 4 horas da tarde, lá no Estádio Olímpico de Roma, né? A casa aí do time italiano. Vamos agora para o nosso aplicativo do Game Arena. Vamos lá? Ver como iniciaram aí as temporadas, né? Sim. Tanto a Roma no campeonato italiano como o Atlético Bilbao no campeonato espanhol. A gente vê aí que a Roma... Eu vou até separar aqui os 5 jogos oficiais da Roma até aqui. Né? Uma vitória, né? Opa, eu comi um aqui. Uma vitória em 5 jogos, né? Começou muito mal o campeonato italiano, 4 jogos seguidos sem saber o que era uma vitória. Venceu a última rodada por 3-0 diante da Udinese, dá uma empolgadinha, né? Mas é o time que tinha dado as vaciladas, perdeu em casa pro Empoli, pra se ter ideia até aqui, né? Mas vale ressaltar que tem uma defesa sólida, né? É um time que só sofreu 3 gols nesses 5 jogos e que... Fora de casa contra a Juventus, por exemplo, foi um 0-0. Sim. E desses 5 jogos, em 3 ele não sofreu gols, né? Então, assim... média boa aí, tá, até agora. Enquanto o nosso querido Atlético Bilbao, voando, tá, já jogou mais jogos, né, o Campeonato Espanhol já começou um pouquinho antes, esses 7 jogos que estão aparecendo aí na tela são os 7 jogos oficiais do Atlético Bilbao na temporada, os 7 pela La Liga, é um time que só tem 2 derrotas, né, perdeu pro líder Barcelona fora de casa por 2-1 e pro Atlético de Madrid por 1-0, então as derrotas foram justamente ali contra adversários de um par um pouquinho maior. Nos outros 5 jogos, 4 vitórias e um empate. Exatamente. Tá bem, né? Tá ali, tá nas primeiras colocações. Fazendo muito gol também, né, velho? Nos últimos 3 jogos, marcou 8 gols nos últimos 3. 2 gols por jogo aí. O Atlético Bilbao, tudo bem que foi contra adversários mais mais fracos, né? Mas enfim, o time vem com o ataque funcionando nesse momento no campeonato espanhol. Agora é o momento Bet Nacional. Vamos lá? Vamos lá na tela. Jogo difícil, hein, pra apostar. Cara, resultado final eu tenho meu pé atrás, tá? A Roma é favorita ali, mas a gente eu até acho que a discrepância de odds tá grande, eu esperava até um pouquinho mais nivelada, porque a Roma não começou muito bem, é bem verdade que ela vem de um 3-0 e isso aí pode acabar empolgando, né, mas ela começa muito mal o campeonato italiano, né, tá lá no meio de tabela, o Bilbao, que está bem melhor na sua tabela de classificação, tá pagando 3,68. Se fosse para ir em algo de resultado final, coisa que eu não vou, eu até preferia o empate ou o Bilbao do que a vitória da Roma, tá? Eu acho que seria mais seguro, não duvido que o Bilbao não saia derrotado desse jogo, mas tem no meu pezinho atrás, né, a Roma é tradicional, em casa, primeira rodada ainda de uma competição europeia, enfim, vamos com o pezinho atrás. Eu acredito que vai ser uma partida movimentada, de gols, tá? A gente observou que o Atlético Bilbao ele tem uma média muito alta aí de gols marcados, principalmente em jogos recentes, né? Contra a Roma, que tá dando umas vaciladas, por mais que não tenha sofrido tantos gols assim, a Roma ela dá umas vaciladas, né? E a gente observou que os jogos, salvo engano, os 2 jogos 0-0 foram fora de casa. Isso. Teve aquele 0-0 fora de casa contra a Juventus, ou seja, quando ela adotou uma postura mais reativa, coisa que não deve acontecer nesse jogo, né? Jogando em casa, deve propor o jogo e buscar o resultado, então eu acredito que vai ser uma partida movimentada, tá? Que os dois times conseguirão fazer gols. Então a gente poderia pegar ou mais 2,5, pagando 2,05, ou ir no ambas marcam, pagando 1,85, que eu acho que acaba sendo mais seguro, porque eu não imagino que vai ser 3-0 para uma das duas equipes. Então, ambas marcam, acaba sendo a opção mais tranquila para esse confronto, ao meu ver, mais segura com base aí nas estatísticas e no que a gente pode esperar das equipes. Jogos, Liga dos Campeões, né? Liga sai muitos gols, competições europeias. Em tese, sai muitos gols e é aquela fase de... não é mais grupos, né? Então é aquela fase ali que todo jogo é importante você vencer, não tem aquilo que você recupera contra o mesmo adversário, né? Se você tropeçar, você enfrenta depois para tirar mais um, tem isso, é só um jogo, né? É o mesmo formato da Liga dos Campeões ali, 36 equipes, 8 jogos para cada um, né? 2 jogos contra equipes de cada pote, então é isso, analisamos aí Atlético Bilbao e Roma e Atlético Bilbao, acreditamos aí que será um jogo com gols, né? Com os dois times balançando as redes. Chegamos ao final de mais uma edição do Bets do Dia. Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso site tvbet.com e também nos segue aí nas redes sociais, @tvbetoficial. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Tamo junto. Tamo junto.